com muita alegria nós recebemos aqui o Luiz Felipe Cardoso, né, lá do Núcleo de Estudo Espíritos Núcleo de Estudo Espíritos... Errei. Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. Chico Xavier. Eu estava explicando a ele que eu estou começando na casa nos trabalhos. Sou frequentadora assídua há anos, mas essa dominação de reunião, de leitura, de apresentação, aos pouquinhos a gente vai se entrosando, né? Então, meu amigo aqui vai ser envolvido pelas nossas melhores vibrações para que nos apresente um estudo e nós possamos extrair dele o melhor que possamos. Com vocês, então, Luiz Felipe. Boa tarde a todos. Eu quero dizer da emoção alegre, né, que a gente tem quando estamos nessa tarefa, né, porque a gente vem, desde o momento que isso deve acontecer com vocês também, quando firmam um compromisso, desde o momento que a gente já sabe que está compromissado com alguma coisa em determinada local, data, e a gente sabe o que é essa coisa, o nosso pensamento começa a ficar direcionado para aquilo, né? A gente está fazendo outras coisas, daqui a pouco vem uma luzinha, aí passa uma pessoa, fala alguma coisa, você pesca alguma coisa, aí se envolve numa situação qualquer, você aproveita, né? E é assim que a gente vai formando, né, a nossa vivência, a nossa experiência enquanto espíritos encarnados, né? E o tema de hoje é percepção, sensações e sofrimentos dos espíritos, né? Então, como eu estava falando, né, desde o momento que eu recebi a tarefa, comecei a ver como é que eu vou falar essas coisas e tal, do sofrimento do espírito, porque quando o livro fala no espírito, ele está falando no espírito realmente desencarnado. Mas nós, enquanto encarnados, também somos um espírito, né? Existe, vamos dizer assim, uma convenção que Kardec propôs para que a gente possa entender as coisas sempre de uma mesma forma, quando nós falarmos, é que quando a gente se referenciar a espírito, significa que está desencarnado. E quando a gente fala alma, é o próprio espírito, mas ele estaria no corpo. Tá? Então, quando ele fala das percepções, das sensações e do espírito, ele está no capítulo da vida espírita e não da vida encarnada. Mas nós podemos perceber, né, que é logo a primeira palavra do tema, que em todos os momentos das nossas vidas nós estamos percebendo alguma coisa. E da percepção nós vamos nos envolver em uma situação qualquer e vamos começar a pressentir uma sensação. No caso, vamos dizer assim, da comida, né? Às vezes a pessoa está com um pouquinho de fome, começa a sentir aquele cheirinho, ele percebe aquilo, já começa a ter a sensação do prazer que a comida vai dar, né? E aí a terceira palavra ali é sofrimento. Né, está arriscado ele sofrer porque ele percebeu mal ou teve a sensação errada das coisas, né? Então, nós temos que ter esse cuidado e essa acuidade de procurarmos estar sempre percebendo as coisas de uma maneira correta. Eu procurei no dicionário o que quer dizer cada uma dessas palavras. Por exemplo, percepção quer dizer receber impressão por alguns dos sentidos. Então pode ser pela audição, pode ser pela visão, pode ser pelo paladar, né? Então qualquer um dos nossos sentidos. E depois, impressão. Ele diz, impressão produzida por algo exterior num dos órgãos do sentido. Então, quer dizer, a sensação já é o fato consumado da percepção. E depois vem o sofrimento,
que é o ato ou efeito de sofrer, física ou moralmente. Então, após a sensação, o que nos levou a praticar o ato, né? O pessoal de São Paulo tem um livro que é, não sei se é formação mediúnica ou curso do estudo da mediunidade, 1 e 2, e eles têm um exemplo da percepção, né, para o pessoal que está estudando mediunidade, é que quando nós vemos alguém se aproximando, muitas das vezes nós estamos um tanto quanto sozinhos e aquela pessoa está vindo e você fala, ah, meu Deus, vai falar comigo, né? E aí a pessoa vem chegar perto e vai pedir uma informação. Mas quando você está chegando perto, assim, você já começa a ter uma sensação do que vai acontecer. Ele vai falar comigo, eu vou dizer o que será que ele quer, o que eu faço, né? E depois que a pessoa fala, que faz o contato, né, nós vamos ter o efeito dessas causas, tanto da percepção como da sensação. E às vezes uma coisa que a gente estava preocupada deixa de ser um sofrimento para ser uma hora de prazer, de satisfação, de felicidade, de alegria, né, dependendo de como estão as coisas. Uma vez eu também fiz um curso lá na Fundação, não sei se era de comunicabilidade, porque já faz algum tempo, né? E o professor contava que um determinado senhor estava na rodoviária ali do Rio. Não é a rodoviária de hoje, imagina, há muito tempo atrás, e tinha, vamos dizer assim, a rodoviária propriamente dita, e logo saindo da rodoviária tinha um terminal de ônibus. Então as pessoas chegavam, né, de onde teriam vindo e se dirigiam ou para os táxis ou para o terminal da rodoviária ali, para pegar o ônibus para o bairro aqui do Rio que eles iriam, né? E uma dessas pessoas que desembarcou foi lá para a rodoviária, já era uma certa hora da noite, e ele estava ali esperando o ônibus. Geralmente à noite os ônibus demoram, né? E a nossa cabeça já começa a maquinar as coisas, né? Ah, meu Deus, será que horas que esse ônibus vai chegar? Por que não chega, né? E ele vê uma pessoa se aproximando dele. E essa pessoa vem vindo, e ele começa a ficar preocupado, ter a sensação da preocupação. Como as coisas eram antigamente, né, vocês vão ver o que aconteceu. A pessoa veio se aproximando, e chegou perto dele e falou assim, ô antigo, que horas são? Né, e ele foi olhar a hora no relógio. Quer dizer, provavelmente nos dias de hoje, geralmente isso não acontece, né, porque todo mundo tem celular, né, e ninguém mais quase usa relógio. Mas naquela época tinha. Então, a sensação que nós temos, muitas vezes, ela não coaduna, não condiz com o que nós tínhamos interpretado da percepção. Às vezes a gente tem uma percepção da coisa e quando a gente vive a sensação que nós tínhamos, nós vemos que era diferente daquilo que a gente havia pensado. Tá? Então, nesse andar da carruagem, a gente vai agora para essa página que eu tirei do Livro dos Espíritos, para dizer para nós de algumas coisas que ele pergunta nesse sentido. Ele diz assim: uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Então repara, se ele diz da volta ao plano espiritual, nós já temos que fazer logo um raciocínio que se tem uma volta é porque teve uma vinda. Então, nesse caso, quando a gente estuda, né, o Livro dos Espíritos, Evangelho, o Livro dos Médiuns, as obras básicas e as obras de André Luiz, Joana de Anjos, a gente tem que procurar ver nas entrelinhas quais são os ensinamentos que tem. Porque quando ele diz da volta do Espírito à vida espiritual, significa que ele já veio. Então aqui já dá um ensinamento da eternidade do ser, de vindas e idas, idas e vindas.
Então hoje nós estamos aqui, dependendo das nossas sensações e de que isso provocar em nós, nós vamos ter lá em cima percepções, sensações, sofrimentos ou com atenuantes, né? Então, quando ele pergunta isso daqui, se ele tem essas percepções, ele tem as percepções de acordo com o que ele vivenciou aqui. Agora, essas percepções, quando ele chega lá em cima, imagina que nós estamos aqui e as temos, mas falamos do véu, né? Então, quando nós estamos aqui no corpo, nós temos o véu e isso nos impacta ou pacifica as coisas que a gente procura ver ou sentir, porque a matéria não deixa que eu possa exercer toda a minha capacidade de sentidos que eu tenho. Então, o véu, enquanto corpo, é uma realidade, porque ele me cinge, ele me restringe a muitas coisas dos meus sentidos. Quando eu vou para o plano espiritual após o desencarne, o que acontece? Eu estou sem o corpo. E os meus sentidos são mais abrangentes. Então eu começo a perceber como foi a minha encarnação. Ou a minha existência, vamos dizer assim. No Livro dos Espíritos, eu não me lembro qual é o pedaço, fala sobre esse questionamento da vida e da existência. Também a gente tem que convencionar que a vida é uma só. É a criação, criou, estamos vivendo e ela é eterna. A existência são as nossas encarnações. Então, a cada hora que eu estou aqui, eu estou com uma existência. A soma das existências, tantas quantas foram, vão formar a minha identidade. Então, quer dizer, cada personalidade que eu vivo numa encarnação, quando eu desencarno, soma aquele todo histórico que eu tinha das outras encarnações. Das encarnações e do aprendizado que eu tive lá em cima para me preparar para encarnar. Então, quando eu aqui, o pacificado pelo corpo, já tenho condição de ter percepções, sensações e efeito disso, como a gente está na Terra, que é um mundo de provas e expiações, é claro que a gente sofre muito mais do que a gente se faz feliz. No Evangelho diz que nós poderemos ser felizes. Aqui não é o lugar da felicidade, mas nós podemos ter uma felicidade relativa. Vai depender do nosso estudo e da percepção que a gente tem das situações que a gente vive, se isso pode nos trazer alguma coisa de bom, para que nós possamos aproveitar. Então, em qualquer situação que a gente estiver, nós temos que aguçar o nosso sentido de percepção, seja por qualquer deles que a gente tenha, visão, audição, paladar, olfato, tato, né? Em qualquer deles, nós temos que aguçar isso, e em função do nosso conhecimento, lembra que eu falei que quando a gente desencarna, a gente vai somar todas as existências anteriores, isso vai fazer uma visão mais abrangente. Aqui entre nós, quando nós estivermos vivendo uma situação, nós temos que buscar nos nossos estudos tudo que a gente possa aproveitar naquele momento para ter uma percepção melhor da coisa, para que a gente possa, com essa percepção, sentir o qual vai ser o nosso desenvolver, qual vai ser as nossas decisões, qual vai ser os nossos passos que a gente vai dar, para que a gente tenha já visualizando uma meta de melhoria, de bem-estar, de ganho da situação que eu vou viver. Se vai ser sofrimento ou alegria, vai depender do momento em que nós passarmos pelas sensações e tivermos o resultado. Porque aí muitas das vezes, quando os nossos pais nos botavam de castigo, né, a gente ficava lá chorando, naquele tempo tinha palmada e
ninguém, eu acho que ficou traumatizado por causa de palmada, né? Mas eu quero dizer que a gente sofria, porque a criança ficava ali chorando. Ficava chorando e às vezes doía, né? E a gente chorava mais e vinha o pai, está chorando? Fica quieto, senão você vai ver o que é chorar com vontade, não sei o quê. Aquilo para a criança, nós naquela época, era um sofrimento. Mas passado o tempo que a gente saiu do castigo, nós estávamos nos propondo a novas tarefas que iam nos trazer sensações de prazer, de felicidade. Se nós formos ver a nossa vida aqui, cada fase da nossa vida, nós podemos comparar. Eu estou fazendo essa analogia para que a gente possa ter a ideia de como é que a gente vai se comportar lá em cima. Se nós tivermos comparar essas fases da nossa vida, vou falar de neném porque a gente não vai lembrar, mas da infância, do fato, vamos dizer assim, mais antigo que a gente lembre, e depois nosso crescimento na adolescência, de jovem, né, de estudante, de professor, às vezes, dentro da nossa profissão, dentro do nosso trabalho, quantas coisas nós fizemos pelas percepções que a gente tinha, embasados no estudo, na matéria, na experiência que a gente tinha, nós tomávamos decisões e essas decisões iam se transformar em novas percepções. A gente tem aquele termo que chama do feedback, que é a informação que traz para nós o retorno do acontecido, para ver o que a gente vai fazer. Né? Então, logo depois que a gente tomava as decisões, que as coisas andavam, nós buscávamos informações para ver se a gente tinha acertado ou não. E no caso do espírita, se dá a mesma coisa. Nós estamos aqui num grupo de estudos, né? Nós temos os grupos de estudo que toda casa tem dos livros, nós temos os nossos congressos, que vai acontecer um agora em outubro, sobre o livro A Gênese, né? Então são experiências que a gente vai vivendo e vai acumulando informações. Esse acumulado de informações vai dando para nós experiência para que a gente aplique a nossa percepção e no sentir das nossas sensações, a gente tome decisões não em função da vida material, mas da vida espiritual. E aí, na vida espiritual, é que ele diz sobre essas coisas que a gente vai estudar hoje. Uma vez a gente estava numa reunião mediúnica e o dirigente da mesa pediu ao mentor que desse a sua orientação. E ele falou que todas as decisões que ele tomava eram em função de impressões. Ele era um pintor. Então ele fez uma analogia de que quando ele pega determinado tom de cor para usar na tela, é a impressão que ele já vinha vivenciando algumas vezes ao longo da sua vida, eu não sei de quantos milênios são, e ele tanto usou tons de cores que ele experimentava um ou outro, até que hoje ele já pega uma determinada cor acertadamente para o tom que ele quer imprimir na tela. E ele dizia também que a força da quantidade de tinta que ele queria colocar para o desenho também era resultado da experiência, das impressões que ele foi tendo ao correr da carreira dele enquanto pintor. Então, tantas vezes ele colocou tanta tinta, tantas vezes ele colocou pouca tinta, que hoje em dia ele já estava capacitado e conseguia colocar na impressão a quantidade de tintas certas. A mesma coisa com os riscos, assim. E aí ele falou que na nossa vida também o que nós fazemos são derivados, são resultados das impressões que a gente vem tendo na nossa vida toda. Por exemplo, a impressão do castigo. Que impressão eu tive do meu castigo? Me ajudou? Ou eu fiquei traumatizado? Né? Então hoje, quando eu recebo do Pai
alguma vicissitude que eu posso, às vezes, por uma fé fragilizada, né, dizer, puxa, por que Deus fez isso comigo? Se eu sempre fui caridoso, se eu sempre fui estudioso, por que aconteceu comigo? Né? E nós devemos lembrar da nossa vida enquanto criancinhas e o nosso pai nos dando castigo. Né? Só que o castigo que o nosso pai dá nunca é para o nosso mal. Jesus fala, se os ignorantes, né, não tacam uma pedra no filho quando ele pede alguma coisa, por que um pai de perfeição vai dar alguma coisa que não é bom para nós? Então, todas as coisas que nós percebermos, nós temos que vivenciar a situação, sabedores que quem está nos dando isso é por causa da impressão que ele já teve. Então, o que ele está fazendo é certo, ele já tem a certeza daquilo que está fazendo. E quando nós, enquanto tela, estamos recebendo as impressões, os tons da tinta, vamos nos tornar uma obra de arte, que somos nós, espíritos, um dia perfeitos, mas que sofremos todas as impressões. E nós, enquanto essa tela, fomos percebendo como aquela tela estava sendo montada, aquela paisagem. Então, repara que vou fazer um desenhozinho. Vamos dizer que aqui nós temos a nossa terra, né? Nosso horizonte meio arredondado. E aqui estamos nós. Né? Estamos aqui, estamos vivenciando todas essas coisas que eu falei, estamos tendo algumas percepções, sentimos de alguma forma, o prazer vai nos dando a tomar algumas decisões, enquanto estudo e tarefas dentro da casa espírita, né, nós vamos muitas das vezes vivenciar situações que a gente não gosta, mas aí o pessoal diz para nós que é assim mesmo, que a gente tem que desenvolver a paciência, tem que desenvolver o perdão, né? E no trabalho também é a mesma coisa, a gente luta para ter uma promoção quando vê o outro que foi promovido, e aí a gente tem que perceber essa situação como um desafio, e nós temos que ter o tal do feedback para ver por que foi ele e não eu, para que eu possa tomar decisões, né, de acerto melhor. Mas eu quero dizer que, enquanto nós estamos aqui, nós temos outros horizontes. Né? No Evangelho tem que nós ficamos aqui, às vezes, nos degladiando. E ele diz que todos nós somos iguais. Nós é que não percebemos. Então, quer dizer, a nossa percepção não consegue ver essas diferenças, e nós nos achamos iguais, ou não conseguimos ver a igualdade entre nós, e vamos nos considerando diferentes um do outro. Aí ele fala aquele negócio, suba no monte, né, e você olha e vê todas as pessoas iguais. É quando a gente está num edifício alto, né, a gente olha lá para baixo, as pessoas, lá na cidade é assim, né, um monte de gente andando lá na rua, e a gente não consegue ver diferença nenhuma. Então, quer dizer, nós temos essas igualdades, mas temos as nossas diferenças também. Então, quando nós olhamos para frente, nós atingimos um determinado horizonte. Quando nós chegamos aqui, já viu que eu não tenho nada a ver com o tal do pintor que deu aquela mensagem, né? Mas ainda estou aprendendo. Quando nós alcançamos determinado horizonte, nós conseguimos visualizar com mais abrangência outras coisas. E aí as nossas percepções estão melhoradas até aquele grau ali. Então, quer dizer, à medida que a gente tem existências dentro da nossa vida de encarnação e existência, nós vamos somando conhecimentos e vamos alcançando novos patamares que me dão capacidade de percepção melhor.
E na hora que eu percebo melhor, eu tenho uma sensação também mais completa. Eu não sei, eu já tenho neto, e a minha esposa, ela vai dar papá para o neto, e ela faz aquela maçaroca toda, e ele come aquilo tudo e acha uma delícia. E ali dentro foi chicória, beterraba, né, um monte de coisa, tudo ali dentro ele come. Para você ver como chega ao ponto da percepção, quando ele vê um pedacinho de beterraba, ele diz: vovó, esconde esse aqui. Quer dizer, a percepção dele de algo diferente não o fez recusar. Talvez porque ele já saiba de tanto a avó falar que faz bem para ele. E que quando ele come, ele não tem nenhuma sensação de desconforto. Então ele quer comer, mas ele ainda não tem, vamos dizer assim, a sensação de prazer em comer um pedaço de beterraba sozinho. E ele manda esconder e come. Então, à medida que nós vamos alcançando esses patamares, nós vamos também aumentando a nossa capacidade de visualizar um outro ponto em que a gente quer atingir. E assim a gente vai subindo e aumentando essa capacidade. A máquina de lavar roupa que a gente tem em casa, ela tem aquelas capacidades, né? 6 quilos, 8 quilos, 12 quilos e vai por aí afora. Mas percebe que quando a gente vai lavar a roupa, nós não misturamos algumas peças com outras, ou algumas cores com outras. Né? Por quê? Porque nós já temos um conhecimento de que nós, se fizermos isso, nós vamos ter desprazeres, nós vamos ter um castigo de ter que fazer de novo a lavagem, ou de usar Vanish, né? Para tirar a mancha. Então hoje o que a gente faz? Vai lavar roupa? Não, eu vou primeiro separar a roupa. Aí eu separo as roupas pesadas das leves. Aí se tem uma roupa que eu não conheço, eu vou lá, molho um pouquinho para ver se vai manchar, né? Se vai sair tinta. Separo as roupas brancas, não misturo com as outras. E a gente vai fazendo essa seleção. Quer dizer, isso tudo são as nossas percepções já atuando, para que a gente tenha o prazer de lavar e ter um bom resultado. Senão, em vez do bom resultado, a gente vai ter o tal do sofrimento. Se a gente trazer para a nossa vida, cada um de nós pode fazer esse exercício. E na máquina de lavar, ela tem essa capacidade e vai acumulando peso de acordo com as coisas que a gente vai colocando lá dentro. Então somos nós. Nós vamos a gente olha lá de cima, ó, tem que reencarnar, olha lá de cima, que percepção a gente tem, né? Se a gente está lá, vamos dizer, o nosso lar, tantas colônias aí, né? Aqui no espaço cultural que tem aqui no Catonho, né? Ali uma senhora, que é a dona Helena, ela construiu, não sei se todo mundo conhece, se não, o dia que tiver oportunidade, é bom conhecer. Ali é o Garden Park, alguma coisa que é uma casa de festa que tem ali no Gafundá. Aí tem a casa de festa na esquina, entrando ali naquela rua que se chama o Jordão, né? Logo quando acaba o muro da casa de festa, tem uma subida que é o espaço cultural da Confederação aqui do Rio de Janeiro, que foi doado por uma senhora que construiu com vários apartamentos, 16, 32 mais ou menos por aí, tem um palco, tem um auditório em escadinha para todo mundo poder ver melhor, né? Então, aquele auditório ali, né, se nós, é o quê? Uma cozinha, né? E um ambiente lindo de árvores da natureza, né? Uma coisa muito boa. Então, esse ambiente nos dá essa percepção de como a gente pode ter as coisas e ser feliz. Ela percebeu que ia desencarnar e doou a obra para o CERJ.
E hoje nós temos lá culto no lar, tem um trabalho do MAP, que é feito lá às quintas-feiras, e serve para as pessoas fazerem reuniões ou seminários, às vezes, de um dia para o outro, aí dorme lá, já tem a cozinha, já almoça, já faz aquela coisa toda. Eu quero dizer com isso o seguinte: à medida que a gente vai acumulando esses conhecimentos e que a gente vai enxergando outros patamares, vai chegar uma hora que a gente acho que é o Roberto Carlos que fala: além do horizonte existe um lugar feliz e tranquilo. Feliz e tranquilo. Então, vai chegar uma hora que nós vamos ver esses horizontes com essa percepção. Porque hoje, quando a gente olha de lá, né, que eu estava falando, e tem essa impressão aqui da Terra, muitas das vezes o cara não quer reencarnar. Aí a gente vê, às vezes, a questão dos abortos, né, naturais, vamos dizer assim, porque o espírito, às vezes, desiste. Porque a percepção que ele teve, a sensação que gerou nele, foi desagradável. Então, eles têm esse tipo de percepção de acordo com sua capacidade já de conhecimento que ele acumulou. Então, quando ele chega aqui em cima, né, ele pensa que acabou, vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais. Porque até a gente chegar à perfeição, né, que nos diz o Evangelho, né, até nós conhecermos Deus, teremos que ser espíritos puros. Mas não é o conhecimento, como nós somos amigos aqui, a gente chega, se abraça, oi, como vai, tanto tempo, não sei o quê. Não é esse conhecimento, é o conhecimento da percepção do que Deus espera por nós, assim como nós temos as nossas leis, né? Por que nós não fazemos algumas coisas? Paulo de Tarso diz para nós podemos tudo, mas algumas coisas não nos convêm, e nós já sabemos quais são essas coisas. Nós, nesse patamar em que estamos, alguns companheiros nossos mais acima têm essa capacidade mais desenvolvida, e os companheiros mais abaixo, né, têm um conhecimento menor dessas conveniências. Por quê? Porque não tem ainda a capacidade de percepção desse desenvolver de horizontes. E aí nós vamos fazendo, todos nós aqui nessa sala, né, e lá o pessoal que também está estudando, vamos fazendo de acordo com o que a gente estudou sobre as colônias, o plano espiritual em que a gente habita, né? Eu trouxe dos livros de André Luiz alguns exemplos da percepção, por exemplo, tá? Em reuniões mediúnicas, eu não sei se todo mundo aqui já participou de reunião mediúnica, mas para a gente ter essa convenção, para a gente poder falar a mesma linguagem, a reunião mediúnica hoje funciona uma mesa que é só por uma questão de comodidade, porque eu posso estar sentado numa cadeira e estar desenvolvendo o meu transe mediúnico. Independe da mesa. Mas por uma questão de comodidade, a pessoa senta em volta da mesa, os médiuns e os chamados explicadores, que eram chamados de doutrinadores, né? Essa reunião que a gente está aqui, por exemplo, é uma reunião doutrinária. Por quê? Porque ela está falando da doutrina. Nós estamos estudando a doutrina. Na reunião mediúnica, a pessoa que tem um pouco mais de conhecimento, quando o médium está sentado e o espírito, que não pode falar porque ele é espírito, não tem garganta, né, ele usa, através da sua sintonia com o médium, o aparelho fonador do médium. E o médium fala através dele. É como se eu estivesse usando eu estou usando esse microfonezinho aqui, né? E aí fala, e o explicador vai dizer para esse espírito qual o comportamento que ele deve ter para deixar
de sofrer. Geralmente, quando a reunião é de desobsessão, é por causa de sofrimento. Tem outros tipos de reuniões para orientação de suicidas, para psicografia de espíritos que querem se comunicar com as pessoas que eles deixaram aqui. Mas, enfim, eu estou querendo dizer porque nós vamos dar um exemplo da percepção, né? Então, essa é a reunião mediúnica. Os médiuns, os espíritos, utilizando-se do aparelho, do corpo do médium para poder falar, e uma pessoa que é chamada de explicador, que eu comecei a dizer porque antes chamava de doutrinador. Continua chamando, né? Pois é, mas já existe, vamos dizer assim, uma tendência, né, da gente trocar esse termo de doutrinador para explicador, porque nem sempre ele vai falar da doutrina, ele vai falar da história do espírito, como ele deveria se comportar. Mas, enfim, antigamente, as reuniões mediúnicas comportavam visitantes. Então, os centros antigos, né, por causa da fenomenologia, né, que sempre foi o atrativo da curiosidade das pessoas quererem perceber, ter as sensações do como é que se desenrola as coisas, né? Antigamente, as reuniões mediúnicas comportavam assistentes. A pessoa vinha e ficava sentada em umas mesinhas em voltas, né? E aí o que acontece? Muitas dessas pessoas não tinham conhecimento espírita ou espiritualista, né? E muitas das vezes saíam dizendo que não poderiam dar crédito à mensagem, porque achavam que a mensagem era do próprio médium. Era o médium que, com seus olhos fechados, admitia um sonho e verbalizava aquilo. Então eles achavam que não era o espírito, era o médium que estava falando. Mas, com a sequência das coisas, começou a se ver que o médium não podia falar aquelas coisas todas que ele falava, porque ele não sabia aquilo tudo. Eu conheço você, você me conhece. Se eu começar a falar algumas coisas, não, quem é que te contou isso aí? Alguém contou, porque isso não é teu, você não tem esse conhecimento, como é que está falando sobre isso? A exemplo de um Chico Xavier, por exemplo, né, que fala de André Luiz, fala por Emmanuel e fala por tantos outros espíritas poetas. Quer dizer, ele não tem o conhecimento para aquilo tudo. Mas eu quero dizer que, então, essas pessoas que ficavam rodeando a mesa saíam com essa percepção de que era o médium que estava verbalizando os seus próprios pensamentos, porque a percepção que eles tinham não estava embasada nos conhecimentos espíritas. Se é um outro que tem conhecimento, ele até pode admitir que o próprio médium esteja trazendo a sua mensagem, desde que ele não diga que é um espírito qualquer superior. Estou falando é Bezerra de Menezes. Ele não pode ser mistificador, ele não pode ser enganador, o próprio médium. Mas ele pode dizer, não, essa mensagem, eu realmente estava em transe e vi uma outra vida que eu tinha e trouxe a minha experiência. Isso é natural e normal, não tem problema nenhum. Agora, o que nós temos que perceber, e que as pessoas que assistiam às reuniões, pela falta de conhecimento deles, não percebiam, era o esforço que os espíritos orientadores e organizadores das reuniões tinham para organizar o ambiente, porque nós aqui, com os nossos pensamentos, ficamos pensando mil besteiras, e eles ali com aqueles companheiros, imagina, né, uma enfermaria de hospital, e as pessoas falando alto, falando da máquina de lavar, que enguiçou, que saiu andando, né, e ela teve que correr atrás da máquina de lavar, e outras coisas do dia a dia. Enquanto isso, os médicos e enfermeiros tratando dos hospitalizados ali. Então, quer dizer, quem não tem esse conhecimento, não percebe esse esforço espiritual, porque ele não é visível. Então ele sai dos nossos sentidos, como a gente falou no início sobre a percepção, da visão, da audição, do tato, do paladar, mais um aí,
né? Então, quer dizer, ele não tendo isso, ele não consegue perceber. Só pelo estudo é que a gente vai ter essa comprovação quando algumas coisas acontecem e nós, caramba, que trabalho a gente pode ter dado. A mesma coisa que não é percebido pelos assistentes e por quem não tem conhecimento, é o esforço que o próprio médium está desenvolvendo. Porque ele tem que se comportar de uma determinada maneira que ele traga para a reunião a sensação de uma boa sintonia, para que o espírito que está ali para ser atendido, para o qual ele vai ser instrumento, ele vai ser microfone. Quando eu cheguei, o nosso companheiro veio testar a pilha do aparelho com um aparelhinho, mediu se estava boa para ela não acabar durante a minha fala, enquanto eu estava falando. Então, quer dizer, o médium ele tem que estar numa sintonia para que ele possa ter a vibração do microfone e poder a voz sair. Mas as pessoas não percebem isso. Eles sabem que o médium está lá sentado. Não sabe quem é o médium, o que ele fez para poder estar sentado ali, e o que ele ainda faz para poder ser um bom instrumento de serviço, como Jesus falou que a gente veio para servir, né? E outros, vamos dizer assim, esforços que a gente não percebe. Então, essa definição da percepção, e está no livro Missionários da Luz, essa questão desse exemplo que eu trouxe, serve para nós vermos a seriedade que nós devemos tratar a paisagem em que nós estamos envolvidos, enquanto eu estava falando daquela tela, para que a gente dê valor às impressões que estão nessa paisagem. Que impressões são essas? Aqui, essa paisagem, as impressões sou eu, é você, é você, é você, é você, a blusa amarela, a blusa verde, a blusa rosa, o que nós estamos vendo, mas nós devemos desenvolver o esforço de perceber o que o companheiro está passando. Esse é a percepção espiritual, que muitas das vezes a gente não tem, mas alguns de nós já, se tem um amigo que está acostumado com ele, baixa o olho, o que está acontecendo? Aconteceu alguma coisa? Posso ajudar? A gente fala assim, né? Então a percepção, esse caso, né, que Kardec está levantando, é para que a gente entenda dessa maneira. A outra é a sensação. A sensação, eu tirei do livro Nos Domínios da Mediunidade, né, e é quando está uma reunião como essa aqui, né, e as pessoas vão dar o passe, né, isso que a gente conhece. Mas no mundo espiritual, como nós vimos, nós temos diversas equipes de tratamento, porque quantos espíritos estão lá, né? Se nós aqui somos 8 bilhões, sei lá, né, lá são muito mais, triplo ou quádruplo, vamos dizer assim, que é a roda gigante da reencarnação. Então muitos, né, assim como nós, está na Terra, quem está na psicosfera da Terra, são todos iguais a nós, um pouco melhores e um pouco piores, né? Então eles também têm que ter tratamento. E André Luiz, né, em uma conversação com Aulus, que seria o seu instrutor à época, ele pergunta essa questão do passe. Que sensação a pessoa vai ter do passe? Ela não está sofrendo tanto? O passe vai curá-la? E Aulus fala, muitas vezes não é a cura que se está buscando, mas a sensação que o paciente deve ter de que aquela situação que ele está vivendo está sendo boa para ele. É quando na tal reunião mediúnica o explicador fala, não, calma, isso vai passar, você é imortal, isso é só um aprendizado que você está tendo para encarnar depois. Então o passe se dá da mesma maneira. A sensação que nós, enquanto passistas, que a gente dá o passe, nós sentimos sensações. E quem está tomando o passe também sente sensações. Todos vocês podem atestar isso, dar testemunho disso, mesmo quem dá passe e quem toma o passe, né? Nós percebemos a ação da energia, que é justamente a sensação, que é a percepção fazendo efeito.
E a questão do sofrimento, né, ou da alegria, da emoção de felicidade, se dá também da mesma maneira. Da forma em que nós podemos entender o porquê que a gente está vivenciando as coisas, se nós não temos conhecimento, vamos sair esbravejando. Nós temos aqui a Dona Meia, quando a gente trabalha, né, e temos lá o serviço de evangelização. E as mães, quando entram, vamos dizer assim, é feita aquela triagem, algumas crianças têm alta, outras ingressam, né? E quando elas vão para a evangelização, são uma pessoa, em termos de níveis de revolta, de descrença. 1 ano, 2, 3 anos depois, está completamente mudada a paisagem dela, da visão, da percepção de ter aquela criança junto com ela. Né? Então, quer dizer, esse tipo de conhecimento vai dar para nós uma melhor sensação ou uma sensação ruim, dependendo de como é a nossa capacidade, a nossa lotação de estudo até essa nossa época. E a outra é a questão do sofrimento, do livro Ação e Reação. Aí tem lá um personagem que é o Sabino, encurtando, né? Ele se envolve com uma pessoa que chama Poliana e a faz sofrer por muitas razões, se deixa envolver com vício, entra para a criminalidade, enfim, toma uma série de ações que todos nós poderíamos tomar, mas para nós já não é conveniente, mas para o outro já é. Então, quer dizer, enquanto nós, todo mundo iguais, enquanto homens, mas espiritualmente não somos. Então, às vezes, a gente tem que tomar cuidado na nossa percepção de que está chamando de criminoso, que tem que ser tratado assim, porque ele está numa provação, num castigo, de quando ele olhou para cá abaixo, ele viu como é que eu tenho que ir para poder me corrigir, ele fica com uma sensação de temor. Mas ele tem que vir. E Sabino veio surdo, cego, mudo, com uma aparência totalmente disforme e com um corpo totalmente manietado. Né? Domínios da mediunidade, podem procurar. Tá? Então, para que nós vejamos aos níveis que nós sentimos as percepções, como é que a gente tem que se esforçar para avaliar as sensações e qual o critério que nós devemos ter para qualificar as nossas sensações, se elas são boas, se elas são más. Porque nós estamos aqui num presente que é o que a gente tem que fazer acontecer. Porque é esse presente que nós estamos vivendo agora que vai ser o patamar, o embasamento para o nosso futuro. Assim como nós estamos nesse presente hoje, foi o patamar e foi o embasamento daquele passado lá atrás que fez vislumbrar para nós um novo horizonte, que é, vamos dizer, esse que a gente está vivendo agora. E agora, nós, enquanto presente, deveremos ter esses cuidados que a gente está falando, para que quando nós desencarnarmos, visualizarmos um novo horizonte que vai dar para nós outras capacidades de aprendizado, que pouco a pouco a gente vai alcançando até chegar na sensação máxima de alegria, que vai ser de conhecer Deus. O entendimento de Deus. Nós vamos chegar lá. Temos que acreditar nisso, porque Jesus veio aqui e fez isso, mostrou para nós. Então, companheiros, é isso daí. Vamos nos dar as mãos, vamos nos abraçar e vamos ir junto e pergunta um para o outro qual a sensação que tu está sentindo, busca informação, que é para a gente ir lotando o nosso espírito de informações. Tá? Boa tarde para vocês.